Boa noite, meus irmãos. É um grande prazer e uma verdadeira alegria estar novamente no meio de vocês e prestar este culto ao nosso Deus. E agora, na função de pregar a palavra de Deus e expor a mensagem dele a nós nesta noite, confiados na iluminação que receberemos, abramos a palavra de Deus no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 1. Gênesis 1, nós leremos do versículo 26 até o versículo 31. Gênesis 1, do versículo 26 ao versículo 31. Leiamos esta mensagem, acompanhe, por favor. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será para mantimento. Assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Quando celebramos um aniversário, celebramos uma história. E como toda história, acredito que esse instituto teve muitos dos seus desafios. Incontáveis momentos onde tudo parecia tão insustentável. E assim como toda história, são muitos também os seus heróis. Aqueles que envidaram seus esforços para que o trabalho fosse mantido até o dia de hoje. Uma história que teve seu início há 11 anos atrás e desde então ajudou a construir e influenciar muitas outras histórias individuais. Todo homem que anda e andou sobre a terra partilha de uma mesma história. E essa história é a da sua origem. Todos nós somos resultados dessa história que aconteceu em um dia tão real quanto hoje. E essa história é a da gênese do ser humano, que nos ajuda a entender a realidade em que vivemos. E entendê-la dessa forma muda toda a nossa visão de mundo e, inclusive, a importância e o significado do papel deste instituto criado há 11 anos atrás. Antes de entrarmos no nosso texto, tomemos antes algumas informações preciosas sobre a narrativa da criação. Moisés escreve o livro de Gênesis, relatando nele o princípio de todas as coisas, dando base para boa parte da teologia do Antigo Testamento. E uma primeira grande pergunta que Moisés deseja responder através da sua mensagem é: quem é o Deus de Israel? Quem é o Deus de Israel? Alguém já te fez essa pergunta? Quem é o seu Deus? Para Moisés, inspirado por Deus, a melhor forma de apresentar o seu Deus era apontando para o início da vida, mostrando que o seu Deus já existia antes de tudo, e é o princípio de todas as coisas.
E então Moisés, depois de apresentar o Senhor como o início de tudo, ele passará a mostrar como esse mesmo Deus também mantém todas as coisas e dirige a história. Um Deus que dá descendência a um casal estéril. Um Deus que dos seus descendentes leva-os ao Egito e tira-os do Egito por sua poderosa mão e institui a sua nação e caminha junto dela até a terra prometida. É esse o Deus de Israel. Esse é o Deus da igreja. E quando alguém te perguntar quem é este Deus, você pode começar afirmando que Ele é o Criador de todas as coisas. E para que a sua resposta seja ainda mais precisa, lembre-se de que ao criar, Deus também revela outros dos seus atributos. Ele revela mais do seu próprio ser. É como um pintor que imprime nas suas próprias obras os seus aspectos, do seu ser, as suas características. Dentro disso, por exemplo, podemos citar o domínio de Deus. Deus estabelece tudo conforme a sua vontade, conforme a sua autoridade, e isso é o seu domínio. Mas Ele também nomeia a sua criação, Ele dá nome a ela, e isso também reflete o seu domínio sobre a sua criação, sobre as suas criaturas. E ao criar, Deus também estabelece uma ordem. Uma ordem no ato da criação. Ele não cria de qualquer forma. Mesmo sendo onipotente, podendo com apenas uma palavra criar tudo que existe, Ele escolheu um método, Ele escolheu um meio, uma lógica, uma estrutura dividida em 6 dias. É exatamente esse último aspecto da ordem, da lógica que eu gostaria de destacar aos irmãos. Meus irmãos, essa ordem lógica é muito importante para a narrativa da criação. Pensemos novamente na arte, agora na 7ª arte, o cinema. Depois de assistir um bom filme, nós geralmente comentamos o seu final, o seu clímax, o ponto mais alto de todo aquele filme. O momento quando nós quase pulamos de emoção. Esse é o seu clímax. E a criação também, na criação também acontece isso, um clímax. O ponto mais alto da criação é o homem e a mulher. Somos a coroa da criação. De toda a criação, nenhuma outra ocupa tanto espaço e tantos detalhes quanto a criação do homem. Então, olhando para os detalhes da origem do homem, nós encontraremos profundas verdades de como viver em ação num mundo criado, em um mundo que é criado por um Deus maravilhoso e bondoso. Ou seja, nós veremos hoje como a humanidade foi por Deus criada, comissionada e sustentada. Primeiramente, nós veremos como essa criação, como o homem, a humanidade foi por Deus criada. Versículos 26 e 27. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Não podemos esquecer que esse não é o primeiro dia da criação, mas o 6º, que semelhantemente ao 3º dia se divide em 2 partes. A primeira cena que nós encontramos é de Deus criando os animais, os animaizinhos, sejam eles selváticos, domésticos ou os répteis que rastejam pela terra. Todos eles são criados por Deus neste primeiro ato da criação do 6º dia. E Deus termina esse primeiro ato dizendo que a sua criação é boa, os seus animais são bons. Porém, esse dia ainda não acabou. As cortinas se fecham no versículo 25, para que ao som da voz de Deus elas novamente sejam abertas para a criação do homem, o ato final da criação.
É exatamente assim que o nosso texto começa, com uma das expressões mais características de todo o relato da criação. Disse Deus. Ou seja, até aqui tudo bem. Não há novidade. O Senhor também criou pelo poder da sua voz as outras criaturas. Mas quando nós olhamos para a primeira palavra de Deus, nós notamos que algo se distingue, algo está diferente. Notem que Deus diz: façamos o homem. Deus poderia ter dito: faça-se o homem, ou povoem-se a terra de homens, como ele disse anteriormente. Mas olhem que existe algo especial aqui. Deus diz: façamos o homem. O homem foi fruto de um solene conselho da divindade. Por causa dessa forma plural, façamos, nós nos deparamos com esse conselho que aqui não fica tão claro. Mas quando nós olhamos para o todo da Escritura, quando nós ligamos todas as luzes, nós vemos claramente que aqui está um dos lampejos de uma das doutrinas mais caras e misteriosas da Escritura, que um Deus único subsiste em 3 pessoas. Um Deus único que subsiste em 3 pessoas, a Santíssima Trindade. O Deus Pai, Deus Filho e Deus o Espírito Santo. Todas as 3 pessoas estão envolvidas na criação do homem. Isso não significa que elas não estivessem envolvidas anteriormente, mas isso significa que no 6º dia acontece isso isso acontece de forma muito mais pessoal e íntima. Deus resolve criar o homem dessa forma. Gênesis põe a humanidade mais próxima de Deus do que qualquer outra parte da criação, em um relacionamento com o seu Criador, como nenhuma parte dela pode ter, somente o homem. Então Deus pessoalmente decide criar o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Observem o contraste. Ao criar todos os animais, Deus os cria segundo a sua espécie. O molde deles é a sua própria espécie. Mas o homem é criado conforme a imagem de Deus. Essa é a essência do homem. Ou seja, a imagem de Deus não apenas está no homem, ela é o homem. A humanidade é essencialmente a imagem de Deus, é isso que nós somos. Ou seja, ao ler esse texto, nós temos a resposta para uma das questões mais cruciais da vida humana: quem somos nós? O que nós somos? Essencialmente, somos a imagem em semelhança de Deus. Mas a pergunta que fica é: o que é ser a imagem e semelhança de Deus? O que é? A primeira coisa que precisamos entender é que esses 2 termos, imagem e semelhança, se referem à mesma coisa. A mesma coisa. E elas juntas significam que o homem é a representação de Deus, semelhante a Ele, refletindo muitos dos seus aspectos. E poderíamos citar aqui alguns desses aspectos, como, por exemplo, a inteligência. O homem é um ser racional, porque Deus é um ser racional. E o homem é criado à sua imagem. A vontade, a criatividade, o senso de moral, a espiritualidade, dentre outros. Mas tudo isso entra em uso quando nós entendemos a segunda parte desse versículo 24, que diz: tenha ele domínio. Ou seja, a imagem de Deus em nós está ligada a esse domínio. O domínio que nós exercemos sobre o restante da criação. Mas aguardemos um pouco e que nós voltaremos nessa questão. Mas guarde essa palavra, domínio. Nós voltaremos nela. Por fim, no versículo 27, vemos a execução dessa criação. Deus cria o homem e a mulher à sua imagem. E, meus irmãos, esse relato é tão forte, tão importante, que ele é repetido. Nós vemos ele sendo repetido lá em Gênesis capítulo 2. E sabe o que tudo isso enfatiza? Toda essa diferença entre o homem e a criação, o resto da criação? E isso enfatiza
quão perfeito é o Deus Criador e quão perfeita é a criação daqueles que são feitos à sua imagem. Meus irmãos, isso deve encher os nossos olhos. Devemos ficar mais e mais maravilhados com o Deus que nos criou e na forma como Ele nos criou. Isso deve encher os nossos olhos como encheu os olhos de Davi, servo de Deus, no Salmo de número 8. Por isso eu convido os irmãos que abram comigo nesse texto. No Salmo de número 8, nós leremos a partir do versículo 3. Assim diz o Salmo 8: Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Quem somos nós, próximos do excelso Criador de todas as coisas? Continuamos a ser criaturas limitadas, mas que são formadas conforme a imagem e semelhança do seu Criador, coroados com glória e honra. Esse é o grande valor do ser humano, ser a imagem de Deus. E mesmo que o pecado tenha distorcido terrivelmente essa imagem em nós, ela não foi totalmente apagada. Baseado nisso, um famoso escritor, ele afirma o seguinte: olha que interessante, existe mais beleza em uma fila de ônibus do que em toda a cordilheira dos Andes. Porque em uma fila de ônibus está estampada a imagem e semelhança de Deus, tal como em nenhuma outra parte da criação. Essa verdade é totalmente oposta àquela que nós encontramos muitas vezes na escola, na faculdade, no trabalho, que diz que o homem é apenas um animal racional. O homem não é um animal racional. O homem é racional porque Deus é racional e criou o homem à sua imagem. Mas nós não somos animais, somos a imagem de Deus. Entendendo isso, devemos ter a percepção de como tratamos e enxergamos o nosso próximo, entendendo que ele é digno de honra e respeito por ser a imagem de Deus. Esse é o seu grande valor e não outro, um valor que vem do próprio Criador. Falando sobre esse inestimável valor da vida, João Calvino, ele diz o seguinte: somos proibidos de toda violência e injúria, e de modo geral de qualquer ofensa que possa ferir o corpo do nosso próximo, pois se lembramos que o homem foi feito à imagem de Deus, devemos considerá-lo como santo e sagrado, de tal forma que nele não possa ser violada, sem que seja violado também a imagem de Deus nele. Ou seja, trate com respeito, com amor, com honra o seu próximo, seja ele criança, jovem ou idoso, seja em casa, na escola ou na faculdade. Ele é a imagem de Deus, mesmo que essa imagem seja distorcida, como eu disse, pelo pecado, ela ainda é existente. Portanto, quando nós conhecemos a respeito da imagem de Deus no homem, nós entendemos qual é o nosso lugar, evitando a soberba e o orgulho perante o nosso Deus e perante o homem criado. Então, nós vimos inicialmente como a humanidade foi por Deus criada, e agora nós veremos na sequência, com o versículo 28, como ela é comissionada. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, não podemos perder de vista que nós estamos falando de uma criação muito especial. Um outro autor, chamado Francis Schaeffer, ele diz que é como se Deus estivesse colocando vários pontos de exclamação aqui, falando que isto é algo muito especial, a criação do homem. E nós percebemos isso através da bênção de Deus, que nós acabamos de ver no versículo 28. O Senhor está abençoando o homem que acabou de criar.
E com isso ele está revelando que será favorável para com a sua obra. Ele estará com eles, capacitando cada homem a fim de cumprir os seus mandatos, os seus deveres. Mas, meus irmãos, algo muito importante é que ao mesmo tempo em que Deus abençoa o homem, Ele também o responsabiliza. As mesmas palavras que abençoam um homem também duplamente o comissionam. A primeira responsabilidade do homem é de cunho social. Vejam, o primeiro casal é responsabilizado por multiplicar-se, por desenvolver a fertilidade que Deus lhes deu. E isso certamente é uma bênção. Ter filhos e filhas é uma bênção, que povoem a terra, que se espalhem, enchendo a terra daqueles que são a imagem e semelhança do Deus vivo e Criador. Portanto, somos criados seres sociais, seres que se socializam, que se relacionam com o seu próximo, criado à imagem de Deus. E isso também envolve viver em mútuo auxílio, viver em auxílio àquele que também foi criado à imagem de Deus. E essa multiplicação que temos no versículo 28 envolve o próprio domínio. Lembre que eu mostrei como é importante essa palavra, domínio, que nós destacamos posteriormente. Isso, então, agora é que chama a nossa atenção. Quando o homem ele é multiplicado, acontece aqui algo que nós podemos ilustrar com um costume de uma época da história em que existiam imperadores e reis. E quando eles queriam delimitar uma fronteira, eles queriam delimitar os horizontes do seu território, eles criavam estátuas, eles criavam bustos conforme a sua imagem e distribuíam estes bustos por todo o seu território, para que eles espelhassem o seu domínio, para que eles testemunhassem que quem dominava aquelas terras é aquele rei. Assim, Deus também tem os seus representantes na terra, que espelham o seu próprio domínio, o domínio de Deus. Então a humanidade domina sobre o restante da criação como um reflexo do domínio do próprio Deus. E isso é muito claro na narrativa de Gênesis. Notem quem é o primeiro a dar nome na criação. Como eu disse anteriormente, é Deus. Deus é o primeiro a nomear. E depois nós vemos que é o homem quem nomeia também a criação. Deus dá essa função ao homem para que ele espelhasse este domínio de Deus. Isso nós vemos lá em Gênesis 2, 19 e 20. O nosso texto, então, continua falando deste domínio, dizendo: sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Ao terminar de ler esse texto, algumas perguntas podem passar pela nossa mente, como: que forma de domínio o homem exerce sobre a criação? Que domínio é esse? Como nós podemos exercê-lo? Em nosso tempo, essa palavra domínio é um tanto quanto negativa. Domínio parece tirania, mas não é nada disso. Ela possui um caráter extremamente positivo. E uma boa dica para entendermos como esse domínio acontece é olharmos lá para Gênesis capítulo 2, versículo 15. Por isso eu convido o irmão que abra, vire a sua página comigo e leia comigo este versículo 2, capítulo 2, versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Através dessas duas palavras, cultivar e guardar, somos chamados a cuidar da criação, desenvolvendo todo o seu potencial. Eu gosto muito, e fui ensinado por um professor meu de teologia, que ele diz que nós não poderemos ser nem guardas florestais, nem pavimentadores da criação, mas jardineiros. Ou seja, nós não podemos ser aqueles que sacralizam a criação, que falam que a criação é intocável, que não se pode tocar. Assim é o guarda florestal, ele diz: quanto menos você tocar, melhor será. Deixe como está, do jeitinho que está.
Assim é a melhor forma. Nós não podemos ser esse extremo, porque Deus nos chama à ação, a dominar a terra. Nós também não podemos cair no outro extremo, de ser pavimentadores da criação, de desprezar a criação, pisar na criação, ser exploradores da criação. Esse é o outro extremo. Mas nós devemos ser como jardineiros. Jardineiros que olham para a criação e têm cuidado e desenvolvem a criação. Desenvolvem as suas potencialidades. Quando chega um jardineiro, tudo está um caos. A árvore está encostando lá no fio da Eletropaulo, tem um arbusto gigantesco na frente da sua casa, tem grama na sua calçada. Tudo isso acontece, o jardim está um caos. Mas quando o jardineiro chega, ele tem cuidado, ele tem zelo, ele corta a grama, ele poda a árvore, desenvolve a criação para que ela seja bonita, tão bonita quanto ela pode ser. Assim é que o homem deve dominar, desenvolvendo as potencialidades da criação, desenvolvendo aquilo que ela pode ser. Deus nos comissiona a viver desenvolvendo. Assim, nós, como imagem e semelhança de Deus, devemos olhar para as obras do Criador que foram confiadas a nós. Lembre-se disso, que você não é dono do quintal, você é apenas jardineiro dele. Deus é dono de todas as coisas. Ele continua sendo dono. Nós apenas somos gerentes, mordomos desse Deus que cria. Meus irmãos, tomemos cuidado, pois com facilidade, nós que somos chamados a ser jardineiros, nos tornamos exploradores da criação. E isso acontece das formas mais sutis possíveis. E nós, então, quebramos essa responsabilidade criacional, de desenvolver a criação, de cuidar da criação. Mas isso mormente acontece quando nos esquecemos do Criador. Quando não lembramos de que todo esse mundo foi criado por Ele. O nosso próximo foi criado à sua imagem. Toda a natureza foi criada foi totalmente criada por Ele. Então que nós tenhamos temor diante deste Criador. Como nós vimos então hoje, como a humanidade foi por Deus criada e comissionada. Criada à sua imagem, o homem foi criado à sua imagem, e como este homem foi também comissionado por Deus. E agora nós veremos como ele é sustentado. Versículo 29 e 30. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície da terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as árvores dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. Assim se fez. Meus irmãos, notem a bondade e o cuidado de Deus para com a sua criação, estampada nesses versos. Deus não abandona a sua criação, Ele está com ela. Ele se apresenta como seu gracioso sustentador, não só do homem, mas de tudo o que há fôlego de vida, terá o seu sustento vindo das mãos de Deus. Essa bondade é facilmente notada quando Deus diz: Eu vos tenho dado todas as ervas, toda a terra, todas as árvores. Ele está generalizando. Ele está mostrando a variedade e a abundância do seu sustento para conosco. O Senhor poderia ter criado apenas uma espécie e ter alimentado todo o ser vivente, mas Ele quis criar uma abundância. Ele quis criar uma variedade que venha ao encontro das nossas necessidades. E isso enfatiza como o nosso Criador é bondoso, como Ele é generoso, voluntariamente. Ele dá ao homem um abundante sustento. Notem o cuidado do Senhor. O mesmo homem que serve à criação é servido por ela. Nós desfrutamos da criação, temos prazer na criação. E sabe por que isso acontece de forma tão natural,
como nós temos tanto prazer em comer uma fruta, em admirar uma paisagem. Sabe por que isso acontece de forma tão natural? Porque Deus fez assim. Deus fez assim. Os irmãos se lembram de que eu disse anteriormente que a ordem era muito importante no relato da criação? Então, o nosso texto está novamente apontando para essa ordem. Para que nós percebamos como Deus preparou todas as coisas para criar o homem. E para entendermos essa ordem, convém que nós lembremos o que é criado em cada dia. No primeiro dia, temos a criação da luz. No segundo dia, temos a criação do firmamento, céu e mares. No terceiro dia, esse terceiro dia é dividido em duas partes. Primeiro, criação da terra seca, porção seca, e também dos vegetais. Agora, notem que essa é uma tríade. E ela está conectada a outra tríade. Nós temos uma divisão aqui, porque Deus primeiro criou as estruturas. Deus criou o recurso. Deus criou as estruturas pelas quais Ele vai povoar agora, nos outros 3 dias. Notem então, no primeiro dia foi criada a luz. E no quarto dia foram criados os luzeiros. No segundo dia, o firmamento. No quinto dia, foram criados os animais que povoariam o firmamento, as aves nos céus e os peixes nos mares. E no terceiro dia, que é dividido em duas partes, a vegetação e a terra seca, ele está em contato com o sexto dia, onde Deus cria o homem e os animais. E qual é o sustento dos homens e dos animais? Os vegetais, criados no terceiro dia. Isso significa que somos criados em um ambiente previamente preparado. Não foi acaso o homem encontrar uma variedade de alimentos, uma riqueza de sabores, um clima tão favorável, uma paisagem tão visualmente bela, sons e cheiros tão agradáveis aos seus sentidos. Adão literalmente estava em casa. Ele estava em casa. Pense você, quando você sai de casa e depois de um longo dia, volta e chega e está tudo limpinho. A sua comida favorita está preparada. Foi assim que Adão chegou, e ele viu tudo preparado. E para ele desfrutar da criação. E tudo isso mostra a soberania de Deus, mas isso não anula a responsabilidade do homem. Deus criou tudo perfeito, e Ele cria o homem também para que ele trabalhe, para que ele exerça o seu chamado para domínio. E isso não fica tão claro aqui no português, mas quando Deus fala sobre o nosso mantimento, e Ele diz, enfatizando a semente, Ele não está falando somente da semente, Ele está falando do que se faz com a semente. O que se faz com a semente é a semeadura, é o plantio, é o trabalho, é o homem plantar a semente e esperar a colheita. Note que nós voltamos para a responsabilidade do homem diante da criação, de ter domínio, uma relação que envolve obediência, obedecer a esse Deus. Ou seja, Deus faz todas as coisas de forma que o homem tem o seu sustento vindo da sua mão, vindo do seu Criador. Ele depende da semente do Criador, mas ao mesmo tempo, a soberania de Deus não anula a responsabilidade do homem de cultivar, de produzir, de desenvolver e praticar o domínio sobre a terra. Assim é a humanidade criada e sustentada por Deus. E precisamos compreender isso, meus irmãos. Deus não cria o homem para que viva parado, para que viva estagnado, improdutivo, dormente. Não! Deus cria trabalhadores. O trabalho não é consequência da queda. Ele foi afetado pela queda, mas ele não é consequência do pecado. Mas ele é próprio da humanidade criada. E isso muda completamente a nossa visão quando nós trabalhamos, quando nós estudamos, quando nós desenvolvemos aquilo que Deus nos deu. Então nós devemos exercer a nossa responsabilidade, cultivando e agradecendo a Deus, e tão somente a Deus, por ser tão bondoso para conosco. Lembrando
de que não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos, mas o Deus que cria o homem se relaciona também com o Deus que nos cria à sua imagem, nos cria para nos relacionarmos com o nosso próprio próximo. E nada é mais humano do que compartilhar o sustento dado por Deus e ser a sua imagem auxiliando outros. Por fim, o nosso versículo termina dizendo: e assim se fez. Deus executou a sua obra, tudo está feito. E o que Deus faz? Deus descansa? Não, ainda não terminou o sexto dia. Deus, ele olha para a sua criação, que acabara de formar, e olha para a sua totalidade, e conclui dizendo que ela era não somente boa, mas muito boa. Versículo 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Assim acaba o sexto dia da criação, com Deus reconhecendo a perfeição da sua obra. E nós vimos como nesse sexto dia tudo é perfeito, como Deus cria o homem perfeitamente à sua imagem e semelhança, como Deus comissiona esse homem para que viva desenvolvendo e trabalhando a criação criada, a sua obra, e também como Deus nos sustenta perfeitamente. Tudo é tão perfeito. E quanto mais nós entendemos quão perfeita é a realidade criada, mais nós percebemos quão odiosa e terrível é a realidade caída. Quão odioso é o pecado do homem contra o seu Criador, que criou tudo perfeito. O Deus que no sexto dia vê o homem criado e julga ele como muito bom. Depois, no sexto capítulo de Gênesis, no versículo 5, esse mesmo Deus vê esse homem e o julga da seguinte forma: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Depois da queda, não há uma área da vida humana em que o pecado não esteja presente. Todos pecaram, todos. Como eu disse anteriormente, a imagem de Deus foi distorcida e isso afetou a nossa relação com Deus. O homem que foi criado para adorar o seu Criador, ele agora adora os ídolos do seu coração pecaminoso. O pecado afetou também a relação do homem com o seu próximo. O homem caído, em vez de honrar e respeitar, despreza e usa a imagem do homem criado à imagem de Deus. O pecado também, alterou drasticamente o nosso relacionamento com a criação. O homem que deveria desenvolver e cuidar, agora explora e usa, destrói a criação. Essa é a realidade da humanidade. Mas a boa nova é que essa imagem em Cristo, e somente em Cristo, encontrará restauração. Encontra restauração. Aqueles que estão em Cristo são libertos da escravidão do pecado e agora podem viver, ainda que imperfeitamente nessa vida, eles podem não pecar. Capacitados por Deus, podemos não pecar. Somos capacitados progressivamente a agir conforme a vontade de Deus em nossas relações, sendo em Cristo possível estarmos apropriadamente voltados a Deus, voltados ao próximo e voltados à criação. Relacionamos-nos conforme a vontade do Criador e Salvador da nossa vida, que nos tira do lamaçal do pecado e durante a nossa vida nos santifica, limpando a cada dia mais a imagem de Deus em nós e nos transformando à imagem do seu Filho. O Senhor está renovando a sua imagem em nós. E quão maravilhoso é saber que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo. Ele há de completá-la. Um dia nós estaremos em Cristo, nós estaremos e viveremos a perfeita imagem de Deus. E continuaremos a nos relacionar com Deus, continuaremos a nos relacionar com o nosso próximo, com a criação,
mas de forma perfeita, imutável e eterna. Concluindo, hoje nós vimos como a humanidade foi por Deus criada, comissionada e sustentada. Agora, então, concluindo, hoje e todos os dias da nossa história, somos chamados a viver em ação dentro de uma realidade criada por Deus, em um relacionamento com o Criador, com o nosso semelhante, com o restante da criação. E dentro dessa realidade criada, podemos dizer que este instituto, em que nós celebramos o seu aniversário, os seus 11 anos de história, tem tido um grande e importante papel, e devemos ser profundamente gratos a Deus pela sua existência. Então, que esse instituto continue sendo um meio para educar de forma honrosa, de forma digna, aqueles que são a imagem e semelhança do Criador, ensinando desde a mais tenra idade, desde as criancinhas, quão grande é o valor do homem, quão grande é o valor da vida humana, que deriva do seu próprio Criador. Também, esse instituto faz um papel importantíssimo na preparação, para que o homem criado possa responsavelmente responder melhor à comissão criacional de servir ao próximo e dominar e desenvolver cuidadosamente aquilo que Deus o confiou. Dominar a terra. Pois Deus chama todo ser humano, Ele vocaciona pessoas a produzir, a desenvolver e a criar. E isso independentemente da área de trabalho. Todos nós somos chamados a desenvolver. Pois ali nós trabalharemos na criação para o Criador. Por isso é importante mostrar continuamente que o trabalho está ligado àquele que criou todas as coisas. Também somos trabalhadores. Nisso, o nosso instituto tem um trabalho fundamental, distribuindo as sementes criadas por Deus, conectando pessoas criadas para o trabalho a novas realidades de trabalho. Desenvolvendo, cultivando, produzindo, para que nessas áreas elas exerçam a sua responsabilidade e recebam do seu trabalho o seu sustento. E o mais maravilhoso disso é que não é autonomia, mas tão somente dependência, pois a estrutura foi criada por Deus. Os meios também são dados por Deus. Quem dá a saúde, a vida, a força para o trabalho é Deus. Quem faz a terra produzir? Somente Deus. Portanto, quem nos sustenta é Deus, usando o nosso próprio trabalho. Louvado seja o seu nome, por tão bondosa mão que nos sustenta. E então que esse instituto forme não somente trabalhadores, mas trabalhadores gratos ao Deus Criador. Por fim, que nesse instituto seja ecoado o testemunho daqueles que sabem que tudo provém de Deus, daqueles que foram reconciliados com Deus por meio de Cristo. O mesmo Cristo que nos comissionou a nós, igreja, para sermos participantes deste santo ministério da reconciliação. Pois nós, como igreja, somos chamados a proclamar as verdades daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sejamos sal e luz nesse instituto, proclamando corajosamente ao homem perdido onde está a reconciliação com o seu Criador, a saber, em Cristo e somente em Cristo. Que a glória seja toda e somente ao nosso Criador e Redentor. Que Deus nos abençoe.